Atos 10, versículo 44, está escrito assim: E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Olha só, Pedro está numa casa, está dentro de uma casa, ele anuncia a palavra de Deus, e quando ele está pregando, falando a palavra do Senhor, o Espírito Santo vem sobre toda aquela casa e todos começam a falar novas línguas, magnificando o Todo-Poderoso. Aquilo que Deus operou no passado, Ele tem poder para operar na tua casa e na tua família. Você pode pensar, pastor, na minha família não, na minha o negócio lá é difícil, pode ser impossível para você, mas para Deus não. Ele tem poder, Ele vai operar, Ele vai realizar maravilhas na tua casa. Quem crê, diga glória a Deus. Você crê também que o Senhor vai falar conosco? Então, por gentileza, coloque tua Bíblia sobre o teu assento e vamos dar para o Senhor e para a sua palavra a melhor salva de palmas que você já deu. Feche os teus olhos, vá aplaudindo, vá glorificando. Senhor nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso, a tua igreja te aplaude e te glorifica. Abre os céus agora e receba o louvor da tua igreja, e por essa mesma abertura, vai derramando agora a tua graça, a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, o homem não tem nada a dizer, todos vamos ouvir a tua voz, a tua palavra. Tome agora os lábios do pregador, a boca do mensageiro, que eu diminua, o Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo, e envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para a qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome o teu assento, por gentileza, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe caneta e papel, tome nota de tudo o que vai ouvir e aprender, amém? Muito bem. É desejo de Deus que todos os homens sejam salvos. Está escrito, 1 Timóteo capítulo 2, não é? Está escrito que Deus quer que todos sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Se seremos ou não depende também da nossa escolha, uma vez que nós temos o livre-arbítrio de escolher a salvação, de receber ao Senhor como Salvador. Para que a salvação aconteça, não é? É necessário crer. É necessário se arrepender dos pecados, e é o Espírito Santo que trabalha convencendo o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Jesus anunciou isso aos discípulos em João 16, e também, após ressuscitar, o Senhor deixou claro: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Muito bem, a promessa se cumpre. O Espírito Santo vem, não é? Pela manhã, 10 dias depois, todos os quase 120 que estavam no cenáculo foram cheios do Espírito Santo. Muito bem, dali a pouco se reúne uma multidão, Pedro faz a primeira pregação cheio do Espírito Santo, e no final daquele dia, uma igreja que começou com quase 120, já tem quase 3.000 pessoas para a glória de Deus. Mas o Senhor queria que não ficasse restrito ali aos judeus de Jerusalém, que se espalhasse. É então que vem as perseguições, conforme relatado no livro de Atos. Eles têm que se espalhar, eles têm que ir a outros lugares. Deus queria que a salvação chegasse aos gentios, às outras nações. Havia certo bloqueio, não é, por parte dos discípulos e dos judeus de maneira geral, porque a princípio, embora cheios do Espírito Santo, era novidade, era algo novo. Eles não tinham compreendido ainda a necessidade de levar o Evangelho a todos. A princípio não compreendiam ainda que do mesmo jeito que eles foram cheios do Espírito Santo, Deus queria que todos também fossem. Muito bem, e a palavra nos fala, abra comigo Atos 10, versículo 1, a respeito de um homem
Aí em cima da tua Bíblia tem um subtítulo do capítulo 10 de Atos, na minha tem o centurião Cornélio. Vamos ler o que diz o versículo 1 e 2. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da coorte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Vamos entender algumas coisas. Primeiro, dizem alguns estudiosos que esse centurião é o mesmo relatado lá em Lucas 7, Mateus 8, que edificou a sinagoga de Cafarnaum. Mas muito bem, o texto diz que ele morava em Cesareia, o texto diz que ele era um centurião. Para você ter uma noção de como era a organização do exército romano, nessa época, minha gente, Roma dominava o mundo que se conhecia. O exército era formado por legiões. Cada legião tinha um general e ele tinha debaixo do seu comando 6.000 homens. Mas comandar 6.000 de uma vez é muita coisa, tem que ter hierarquia, tem que ter organização. Então essa legião de 6.000 homens era dividida em 10 coortes. Está escrito aí no primeiro versículo do capítulo 10, coorte. Cada coorte, que era uma 10ª parte de uma legião, tinha um nome. A que o Cornélio fazia parte chamava Italiana. Se você ler lá em Atos 27, não é? O destacamento que vai conduzir Paulo a Roma chamava coorte imperial. Cada uma tinha uma nomenclatura. Então a coorte era formada de um pelotão de 600 homens. Por sua vez, dividido em 6 partes, em 6 centúrias. Cada oficial, centurião, comandava uma centúria, comandava 100 homens. Então, era um cargo importante, era uma função importante, tinha que garantir a paz na cidade, tinha que garantir a manutenção da autoridade de Roma sobre o povo dominado, tinha que garantir também que os impostos recolhidos iriam chegar a Roma. Esse homem tem um cargo importante, mas ele pertence aos romanos. E Roma, nesse tempo, acreditava em diversos deuses, era politeísta. Esse Cornélio não, ele não era politeísta, ele era monoteísta, ele acreditava no único Deus. E note como a Escritura o define no versículo 2. A Escritura diz a respeito dele que ele era um homem piedoso. O que quer dizer piedoso? Ele se importava com o próximo. Ele não se preocupava consigo mesmo. Se de fato ele é o centurião lá de Mateus 8 e Lucas 7, ele é extremamente preocupado com o próximo, porque aquele centurião lá, ele chama Jesus não para si mesmo, não por causa de um benefício próprio, mas por causa de um servo escravo que estava terrivelmente moribundo, à beira da morte, não é? E Jesus libera uma palavra e o servo é curado. Mas aqui então o texto diz que ele era piedoso, ele se preocupa com o próximo e ele fazia muitas esmolas ao povo. Note um detalhe, ele não é do povo de Deus, ele é romano, mas será que ele ouviu o ensinamento de Jesus a respeito do próximo? A Escritura não traz essa resposta, porque Jesus fala muito a respeito do amor ao próximo. João também fala na sua carta, não é? O que é que Jesus disse? Que nós temos que demonstrar o amor ao próximo, não só através de palavras, mas de atitudes. Jesus contou a parábola do bom samaritano, você lembra? Não é? Um homem ia de Jericó a Jerusalém, foi assaltado, roubaram o que ele tinha, o homem foi espancado, foi largado lá à beira da morte. Passa um sacerdote, conhecedor da lei, do mandamento, Levítico 19, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O sacerdote passa de largo, deixa o homem lá sem nem ver. Passa um levita, conhecedor da palavra, passa de largo, larga o homem lá. Aí Jesus conta na parábola que passa um samaritano, que os judeus consideravam como gente impura, como gente imunda, como gente desprezível. O samaritano cuidou daquele que estava no chão, prestou socorros, colocou no cavalo, levou até uma estalagem, um hotel, pagou para que cuidasse dele e disse, se gastar mais, quando eu voltar eu pago. E aí Jesus pergunta, dos 3, qual amou ao próximo? Todo mundo, o samaritano. E ele diz, vão vocês e façam o mesmo. E é algo muito forte, porque Jesus fala em Mateus 25, que quando ele voltar, ele vai separar as ovelhas dos bodes. E ele vai dizer às ovelhas, para a minha direita,
E vai dizer aos bodes, para a minha esquerda. Às ovelhas ele dirá, vinde, benditos de meu Pai. Eu tive fome, vocês me deixaram passar fome? É o que o texto diz. Eu tive fome, vocês me deram de comer. Eu estava com sede, vocês me deram de beber. Eu estava nu, você me deu roupa. Eu estava enfermo, você foi me visitar. Quando, Senhor, te fizemos isso? Quando fizerem a qualquer um desses pequeninos, a mim o fizesse. Mas os da esquerda, ele vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para Satanás e seus demônios. Porque eu tive fome, você não me deu de comer. Eu tive sede, você não me deu de beber. Eu estava enfermo, você não me visitou. Eu estava nu, você não me deu de vestir. Quando, Senhor? Quando você não fez ao próximo, você não fez a mim. Note que Cornélio tem essa compreensão de amor ao próximo. Aquilo que ele pode fazer, ele faz. Ele dá esmolas ao povo. Ele dá esmolas, ele ajuda. Ele ama o próximo, ele demonstra esse amor através de atitudes. João diz na primeira carta, não adianta dizer que amamos a Deus a quem não vemos, se não amarmos o próximo a quem vemos. Note que o lugar da escolha à direita ou à esquerda de Jesus é meu e é seu. Depende das nossas atitudes, não é? Aonde estaremos? A escolha é sua. Pastor, mas é que a minha realidade é difícil. Não dê desculpa, querido. Aquilo que tiver ao teu alcance, faça. Porque você vai prestar conta com Todo-Poderoso. Se você vai estar à direita ou à esquerda, a escolha é sua. Cornélio decidiu estar à direita. Ele fazia, ele era piedoso. Mas o texto diz ainda no versículo 2, ele era temente a Deus. Ele tinha temor de Deus. Ele com toda a sua casa. Não era só ele não, a sua família toda. E o versículo termina dizendo algo muito importante, versículo 2, de contínuo orava a Deus. Esse homem tinha vida de oração, ele buscava a Deus, ele precisava de algo, esse algo, mais na frente ele vai saber, mas ele queria Deus, ele precisava de Deus, ele buscava a Deus. Será que esse homem era culpado? Claro, ele era um oficial, ele tinha trabalho, ele tinha responsabilidade, ele tinha tudo, mas ele não negligenciava a oração. Muito bem. Quem ora muito tem revelação de Deus. Se você orar mais, Deus vai te revelar. Versículo 3. Este, quase a hora 9 do dia, 3 da tarde, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia, Cornélio. Este, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse, que é, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a casa junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. Ele era um homem de oração. Ele queria conhecer Deus. E Deus respondeu a sua oração. Deus enviou um anjo. Querido, você não precisa correr atrás de revelação com fulano, com ciclano, com beltrano. É só dobrar o joelho, é só orar, é só falar. O próprio Deus vai te revelar. O próprio Deus vai te responder. E é maravilhoso. Deus envia um anjo. E olha o que o anjo disse para ele. As tuas orações e as tuas esmolas estão diante de Deus em memória. Amados, tudo que nós fazemos está sendo registrado. Quer seja bom, quer seja mal. As orações, diz lá Apocalipse 5, ficam como incenso diante de Deus. A oração feita de coração, a oração feita com sinceridade, fica como incenso. Muito bem, mas o anjo dá a ele uma direção. Era para ele chamar Pedro. E na hora que ele ouve isso, ele chama 2 criados, ele chama um soldado e ele diz, olha, um anjo falou comigo. E ele disse que é para ir lá em Jope, trazer o Simão Pedro, porque ele precisa me dizer o que nós devemos fazer. Vão lá. E os homens se organizam e vão. E, amados, de Cesareia a Jope era 50 quilômetros. E esses homens vão. Ao mesmo tempo que Deus está trabalhando aqui com Cornélio, Deus vai trabalhar lá com o Pedro. Que era necessário o preconceito ser quebrado. Era necessário as barreiras aqui do pensamento serem quebradas. Era necessário entender a salvação é para todos. Note que o próprio Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, havia dito na primeira pregação, volte comigo em Atos capítulo 2, em Atos 2, Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, vai dizer no versículo 39,
porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Não era só judeu, não, a todos quantos o Senhor chamar, e Deus quer salvar a todos. Mas era necessário quebrar uma barreira aqui dentro de Pedro, e Deus vai quebrar. Meio-dia, Pedro está lá em Jope. Em Jope o Espírito Santo já estava fazendo coisas tremendas, porque havia morrido uma mulher, a Dorcas, uma senhora. O Pedro foi lá na casa dela, ele dobrou o joelho, ele orou, Deus ressuscitou, o nome do Senhor foi glorificado. Muito bem, ao meio-dia ele sobe no terraço para orar, e quando ele sobe, Deus dá uma visão para ele. Ele vê vindo do céu, meio um formato de vaso, mas era um lençol atado pelas pontas, imenso. E dentro desse lençol, vários animais, quadrúpedes, répteis, aves, segundo a lei em Levítico, impuros. E o Pedro ouve uma voz do céu que diz: mata os animais e come. Quando ele ouve aquilo, ele diz: de jeito nenhum, nunca entrou na minha boca nada comum e impuro. Isso vai acontecer 3 vezes. E o Senhor vai dizer para ele: não chame de comum e impuro aquilo que eu santifiquei. Muito bem, o Senhor já estava quebrando as barreiras aqui dentro do pensamento de Pedro. Na hora que ele está pensando naquela visão, depois o lençol subiu ao céu, a visão acabou, ele estava pensando naquilo, o que queria dizer, qual era o significado. Chegam os 3 enviados de Cornélio. Volta comigo lá em Atos 10. Quando eles chegaram, versículo 19, Atos 10, 19. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito Santo: eis que 3 varões te buscam, levanta-te, pois, e desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Por que o Espírito Santo dá essa ordem de maneira clara? Porque aqueles 3 que chegaram não eram judeus, aqueles 3 que chegaram eram estrangeiros, e a lei dizia que um judeu não poderia entrar debaixo do teto de um estrangeiro. Só que aqui o Senhor está quebrando as barreiras dentro dele para que o Evangelho pudesse avançar, para que a bênção de Deus chegasse lá na casa de Cornélio. Quando ele ouve essa voz do Espírito Santo, essa direção, ele entende. Diga para a pessoa que está ao teu lado: o Espírito Santo quer falar com você também. E às vezes o Espírito Santo quer quebrar barreiras aqui dentro, ó. Tem barreiras aqui dentro que é só o Espírito Santo para quebrar. Tem fortalezas aqui dentro que precisam ser despedaçadas. É necessário deixar o Espírito Santo agir. Nem sempre o Espírito Santo diz o que nós queremos ouvir, mas ele fala o que nós precisamos ouvir. E se você der ouvidos, ele vai falar, ele vai te guiar, ele vai te dirigir, ele vai te conduzir, porque ele tem o melhor para você. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Ele entendeu. E os homens chegaram e falaram da visão celestial que o Cornélio teve, da visita do anjo, e eles vão dizer ainda, versículo 22, eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as suas palavras. Note o que os servos estão testemunhando do Cornélio. O homem era de outra nação, mas eles estão dizendo: é um homem justo, é um homem temente a Deus. Além disso, ele tem bom testemunho de quem, minha gente? O que está escrito aí? De toda a nação. Amados, isso é algo que fala comigo, porque nós vivemos num tempo que tem muita gente que diz que é servo de Deus, mas não se preocupa com o bom testemunho que tem que ter. É necessário ter bom testemunho. Deus espera que tenhamos. Deus espera que aquilo que fizermos, tudo o que façamos, seja para glorificar o nome dele. Mateus 5, assim resplandeçam as vossas boas obras, para que o nome do Senhor seja glorificado. Deus espera que tenhamos bom testemunho. É fácil ser crente dentro da igreja, difícil é ser crente na tua casa, difícil é ser crente no trabalho, na vizinhança. Cornélio tinha bom testemunho. Muito bem, então Pedro os recebe, Pedro diz: vamos descansar, não é? Já é meio-dia, já está entardecendo, amanhã nós vamos. Enquanto isso, lá em Cesareia, o Cornélio já convida os amigos, os mais chegados, para a sua casa. Ele está na expectativa de ouvir a palavra de Deus. Ele está na expectativa daquilo que Pedro irá anunciar. O anjo disse: você vai saber o que deve fazer. Muito bem.
No dia seguinte, o Pedro chega lá na casa do Cornélio, a princípio meio apreensivo. Você sabe que não é lícito um judeu entrar na casa de um estrangeiro, mas Deus me diz que eu não posso chamar de comum e imundo aquilo que Ele santificou. Eu vim, por que vocês mandaram me chamar? O que foi que houve? E aí o Cornélio vai contar o que houve. Ele vai dizer no versículo 30, há 4 dias estava eu em jejum, até essa hora, orando em minha casa a hora 9. Note que ele é um homem de oração, é um homem de jejum. Ele buscava a Deus. E aí ele conta, recebeu a visita do anjo. O anjo disse para mandar buscá-lo, né? O anjo deixa claro que o Pedro daria a direção. E aí Pedro ouve essas palavras e em seguida compreende, o Espírito Santo lhe traz entendimento, e ele vai começar a pregar e a dizer o seguinte, vamos ler, versículo 34. E abrindo Pedro a boca, disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável que aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Qual é essa palavra, minha gente? Mateus capítulo 4, Jesus começou a pregar e a dizer, arrependei-vos porque vos é chegado o reino dos céus. É disso que Pedro está falando. Versículo 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, e nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao 3º dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído o juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. O Pedro aqui está resumindo o evangelho em largas passadas, e à medida que ele vai pregando, a palavra de Deus não volta vazia, a palavra de Deus sempre produz resultado, e à medida que a palavra é pregada, o Espírito Santo vai agindo, e o Espírito Santo estava agindo naqueles corações, e Cornélio todos na sua casa, o coração quebrantado, o coração dilatado, eles começaram a acreditar, eu tenho que me arrepender dos pecados, Jesus Cristo é o meu Salvador, eu creio nele, e à medida que eles começaram a crer, o Espírito Santo contemplando aquilo, o Espírito Santo veio sobre todos e os encheu, e o Espírito Santo quer vir sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, todos foram cheios do Espírito Santo. Versículo 44, para ser cheio do Espírito Santo é necessário arrependimento, é necessário quebrantamento, é necessário ouvir a palavra de Deus. Versículo 44, onde começamos a mensagem. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Como assim, pastor, caiu? A ideia aqui, vou lhe dar alguns exemplos para você compreender. Alguma vez você já pegou um balde cheio d'água e derramou ele de uma vez? Já fez isso alguma vez? A ideia aqui é nesse sentido. Já aconteceu com você de estar na rua, em algum lugar, de repente cai aquele toró de água, do nada. A ideia nesse sentido, caiu aqui, não é que o Espírito Santo tropeçou, não, foi derramado, foi derramado rapidamente, foi derramado abundantemente, todos foram cheios, não foi um, não foi dois, foram todos. Declare comigo, todos foram cheios do Espírito Santo. Levante as suas mãos e declare, hoje eu vou sair daqui cheio do Espírito Santo, hoje o Todo-Poderoso vai me encher e vai me revestir com o seu poder. Declare comigo, o Senhor vai encher a minha casa, o Senhor vai operar na minha família, em nome de Jesus. Ele quer te encher, Ele quer encher a tua casa, Ele quer operar uma obra gloriosa lá na tua família. Quem crê, diga glória a Deus. Todos foram cheios, todos. Quando Pedro foi com os 3 mensageiros do Cornélio, ele não foi só, ele levou com ele outros 6 homens que estavam lá na casa do Simão Curtidor. Quando o Espírito Santo veio sobre todos, e veio da mesma maneira que veio sobre os quase 120 em Atos 2, da mesma maneira.
Eles ficaram de boca aberta. Versículo 45. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Porque eles não tinham entendido. Eles não tinham entendido, é para todo mundo, não é só para judeu não. Deus quer salvar a todos, Deus quer encher a todos, Deus quer que todos os que creem em Jesus Cristo sejam perdoados seus pecados, sejam salvos e sejam revestidos pelo poder de Deus, pela presença do Todo-Poderoso. Diz respeito a todos. Eles foram cheios, diz o versículo 46, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. E este sinal era novidade. Era um sinal que o Senhor Jesus havia dito antes de subir aos céus, não é? Ele deixou claro para os discípulos: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Qual é a pregação? Arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. A pregação é essa, né? Pregai o evangelho, quem crer e for batizado será salvo. E esses sinais seguirão aos que crerem. E um deles é: em meu nome falarão novas línguas. Isso era novidade. Aconteceu isso em Atos 2, sobre os discípulos, e agora está se repetindo aqui na casa de Cornélio, e tem que se repetir na tua vida também, em nome de Jesus. Deus quer te encher e te revestir, meu irmão. Deus quer te revestir. A palavra de Deus está registrada, escrita para nos ensinar, para nos instruir. O nosso Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A palavra dele também não muda. Céus e terra passarão, mas a palavra dele não vai passar. E do mesmo jeito que o Espírito Santo veio sobre Cornélio e a sua família, ele quer te encher a você e a sua casa. Ele quer nos encher. Agora, note um detalhe. Aqui é necessário entendimento. Aqui no tempo de Atos, o sinal das novas línguas era uma evidência clara de que a pessoa estava cheia do Espírito Santo. Era novidade, é uma evidência clara. Nos nossos dias, não é a única evidência. Como assim, pastor? Não é? Não é a única não. Vou lhe dizer já por quê. Pare e pense, você conhece alguém que fala novas línguas na igreja, pula, sapateia, roda, aquela coisa toda, e você olha assim, eita, que está cheio do poder de Deus. Você conhece gente que é assim, mas mesmo falando novas línguas, tem a língua desse tamanho para falar da vida alheia? Não diga nome de ninguém não, pense com você. Que coisa, não? Né? A língua é uma navalha para falar da vida alheia. Precisa mudar, não é? Olha só, cheio do Espírito Santo falando mal da vida alheia. Peraí, alguma coisa está errada. Gente que fala novas línguas, mas compra e não paga. Gente que fala novas línguas e não tem bom testemunho. Esse negócio está errado. Esse negócio precisa mudar. Muita gente não entendeu o evangelho ainda. As novas línguas não é a única evidência. Se você ainda não fala novas línguas, busque o Espírito Santo, vai te encher e você vai falar. Ele vai te revestir para você se edificar, para você ser cheio do poder de Deus. Agora, o Espírito Santo não se limita a isso não. Deus espera que nós tenhamos bom testemunho. O Senhor Jesus deixa claro que a árvore se conhece pelo fruto. Aos Efésios capítulo 3, abra comigo. Carta aos Efésios, capítulo de número 3, Paulo entende que ser cheio do Espírito Santo, da plenitude de Deus, é uma necessidade da igreja. Todos nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, todos nós. Efésios 3, versículo 14, vou ler do 14 ao final. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados, plantados com raiz profunda, plantados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus.
Note que aqui Paulo ora para que a igreja não fosse superficial, só superfície, só a capa. Paulo orava já nesses dias, nesse tempo, e nos nossos dias isso não é diferente. Tem muita gente que é superficial. Deus não quer superficialidade, Deus quer profundidade. E uma das maneiras de você ver que de fato alguém é cheio do Espírito Santo, não é só se ela fala novas línguas, não. Porque hoje até demônio usa a pessoa com novas línguas, não é? Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela fala novas línguas. Ô pastor, e eu que ainda não falo? Você vai falar em nome de Jesus, o Espírito Santo vai te revestir. Mas não é o único sinal, não. Porque à medida que o Espírito Santo habita em nós, primeira coisa, vamos nos afastando do pecado paulatinamente e buscando a santidade que é em Cristo. Outra coisa, à medida que o Espírito Santo vai nos enchendo, porque buscamos isso, o Espírito Santo não enche quem não quer ser cheio. Ele enche quem quer, ele enche quem ora, quem busca. Não era o que o Cornélio estava fazendo? Muito bem, à medida que vamos fazendo isso, ele vai nos despertando para buscar mais e mais a presença de Deus. Aí eu oro mais, aí eu jejuo mais, aí eu busco mais, porque eu vou tendo mais sede, mais e mais sede. O Espírito Santo também vai me despertando para meditar mais na palavra de Deus. E à medida que essa palavra vai entrando aqui, amados, eu começo a me tornar mais e mais espiritual e não carnal. Todos nós temos carne e osso, todos nós temos uma alma, não é? Todos nós temos sentimentos, emoções. Todavia, os sentimentos e emoções não podem nos dominar. Nós temos que dominar a nossa alma, temos que dominar os nossos sentimentos, temos que dominar aqui, os nossos pensamentos. Pastor, isso é possível? É. E a Escritura deixa claro, Paulo ora para isso, para que a igreja fosse plena, cheia de toda a plenitude de Deus. E ele diz mais, versículo 20, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Ele ora então para que a igreja fosse cheia do poder de Deus. E ele ora para que Deus fizesse ainda mais, enchesse mais ainda a sua igreja. Só que para o Espírito Santo fazer isso, nós temos que fazer a nossa parte. Ele não faz sozinho, ele não obriga ninguém a nada. Nós temos que cooperar com a nossa parte. Colossenses capítulo 3, versículos 1 e 2 diz o seguinte. Colossenses 3, versículo 1 e 2 diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Se você tiver uma caneta aí, um marca-texto, grife duas palavras: buscai no versículo 1 e pensai no versículo 2. Note que o verbo está conjugado no imperativo, é ordem, não é pedido. Está ordenando. O Espírito Santo está usando Paulo para ordenar. Buscai as coisas que são de cima. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. E aqui reside um problema, porque nós vivemos na terra, não vivemos no céu. Porque muitas vezes as coisas aqui da terra roubam o nosso tempo. Vou lhe dar um exemplo. Já aconteceu de você estar preocupado com um problema, seja ele qual for, de maneira que pensa o dia inteiro, de maneira que não consegue dormir, de maneira que passa dias pensando, por exemplo, uma conta para pagar, um problema de saúde, e aquilo ali vai, como diz o Nordeste, consumindo o juízo, porque só pensa naquilo, preocupa com aquilo e pensa, e aquilo até não se resolver, vai preocupando, vai angustiando, e muitas vezes os problemas aqui da terra roubam o nosso tempo, roubam a nossa atenção daquilo que deve ser a prioridade na nossa vida. Qual é a prioridade? As coisas que são de cima, as coisas que são do céu, porque essa vida aqui é passageira, essa vida aqui é momentânea, essa vida aqui tem prazo de validade, mas é vida eterna com Deus, não tem prazo de validade, não tem fim, e Deus tem preparado coisas muito melhores e maiores para mim e para você. Deus tem preparado o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, que não subiu ao coração do homem. Deus tem coisas gloriosas para a tua vida, e se você pensar
pensasse mais com o céu e buscasse mais coisas de Deus, e o Senhor lhe mostrasse aquilo que Ele já preparou, eu tenho certeza que você ia dizer: Maranata, vem logo Senhor Jesus, eu quero estar contigo, morrer para mim é lucro, eu estou preparado, eu não estou preocupado com essa vida, eu quero estar na glória com o meu Senhor, porque lá é muito melhor. Mas muitas vezes a gente está tão conectado com as coisas aqui da terra, e eu já vi gente dizer: não estou com pressa para morrer, pode demorar bastante, não estou com pressa não. Querido, é óbvio que a gente compreende o que eu estou dizendo, precisa estar com pressa para morrer, é compreender que a eternidade é muito melhor comparado com essa vida. Paulo entendia isso de tal maneira que ele dizia: morrer para mim é lucro. Não estou preocupado com essa vida, não estou preocupado com isso aqui é passageiro, é momentâneo. Deus tem coisas eternas para nós, Deus tem coisas eternas para você, e Ele quer começar a te encher e te revestir, porque se aqui na terra você já vai ser cheio do poder dEle, imagine estando lá face a face com Ele. Mas é necessário dominar aqui. Pastor, tudo isso é possível aqui? Comece a dominar a mente. Comece a dominar o pensamento, pede para o Espírito Santo te ajudar, não deixe a sua mente solta. Vou lhe dar um exemplo. Suponha que você acorda pela manhã e diz: estou tão triste hoje, estou tão abatido hoje. Você vai passar um dia inteiro de tristeza, vai passar o dia inteiro abatido. Já lhe aconteceu alguma vez de acordar pela manhã sem querer sair da cama? Já aconteceu isso com alguém? Não. Aí você vai deixar o desânimo dominar? Vai deixar aquela tristeza dominar? Não. É necessário se levantar, abrir a boca e dizer: o Senhor está comigo, o Senhor está aqui, Senhor, renova as minhas forças, Senhor, me fortalece, Espírito Santo, me enche da tua presença. É necessário abrir a boca e dizer: o meu dia será abençoado, porque o meu Deus está comigo. Querido, querida, nós é que fazemos nosso destino. Como assim, pastor? É nós, é necessário mudar aqui o pensamento. Deus tem preparado para nós coisas maravilhosas. O maior interessado em nos abençoar é Deus. Diga para a pessoa que está do teu lado: o maior interessado em te abençoar, em abençoar a tua família, é Deus. Agora olha aqui para mim, mas para isso acontecer, tem que começar aqui dentro. Pastor, será que esse marido vai ser liberto? Será não, ele vai ser liberto da cachaça, esse filho vai ser liberto da droga. Comece a ocupar a mente com isso, comece a pensar nisso, comece a buscar as coisas que são do céu, porque à medida que você vai enchendo aqui com a palavra de Deus, com a presença de Deus, isso aqui começa a sair para fora, e você começa a declarar, e você começa a profetizar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu sou uma pessoa cheia do Espírito Santo, eu sou abençoado, Deus está comigo, Deus vai operar maravilhas na minha vida, Deus vai à minha frente, o poder de Deus vai me encher, e você vai falando, e vai declarando, e o Espírito Santo vai te enchendo, e aquilo que era tristeza, vai virando alegria, aquilo que era desânimo, vai virando fortalecimento, e o Todo-Poderoso vai te abençoando, e através de você, Ele opera na tua casa, Ele opera na tua família, e Ele vai operar essa obra gloriosa. Hoje Ele vai te encher, hoje Ele vai te revestir, e você vai para casa cheio do poder de Deus, e o Senhor vai operar na tua casa uma obra gloriosa de salvação, de libertação, de conversão. O Espírito Santo vai operar na tua casa. Quem crê, diga glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor por isso, porque o Espírito Santo vai te encher e vai operar na tua casa e na tua família, para você glorificar o nome dEle. Se coloque de pé. Começa aqui, começa aqui dentro. Busque as coisas que são do alto. O Senhor Jesus deixou claro: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Cornélio nos ensina isso. Ele orava, ele jejuava, ele queria mais de Deus. O Senhor foi lá na casa dele, o Espírito Santo encheu a todos. Depois eles foram batizados nas águas, mas todos foram cheios, e o Senhor quer operar na tua vida. O Senhor quer encher você, e através de você Ele quer levar salvação à sua casa. Não fique pensando, deixe o Espírito Santo trabalhar aqui dentro, amados. O Espírito Santo precisou quebrar algumas coisas lá dentro da cabeça de Pedro, para ele entender. O Espírito Santo precisa trabalhar em algumas coisas aí dentro da sua mente. É possível sim, esse parente se converter, é possível sim esse choro virar alegria, é possível e vai sim acontecer. Você vai ser cheio do Espírito Santo.
Comece a pensar, comece a ocupar a mente, comece a não só ocupar aqui, mas colocar para fora. Quando nós dominamos a mente, nós dominamos a língua. A mente é como um cavalo bruto, precisa ser domado. Você tem que colocar uma rédea, tem que colocar uma sela e dizer: Espírito Santo, aqui é a rédea da minha vida. Eu quero ser guiado pelo Senhor, eu quero ser conduzido pelo Senhor. Quebra em mim o que precisa ser quebrado, mas eu quero a tua presença. Eu quero a tua presença em mim, eu quero o teu poder me enchendo, eu quero a tua glória sobre a minha vida, eu quero a tua direção, Senhor. Se você assim fizer, entregar as rédeas da tua vida ao Espírito Santo, Ele vai te encher. O poder do Todo-Poderoso virá sobre você e através da tua vida Ele vai operar na tua casa. Ser cristão dentro da igreja é fácil. Ser cheio do Espírito Santo dentro da igreja é fácil, não é? Falar em mistério dentro da igreja, rodar cheio do poder de Deus na igreja é fácil. Difícil é lá na tua casa, difícil é lá no teu trabalho, difícil é lá na vizinhança. Mas quando você se enche mais e mais, você vai testemunhar na tua casa, você vai testemunhar no teu trabalho, você vai testemunhar na tua vizinhança, e todos vão olhar e dizer: esse homem é um homem de Deus, essa mulher cheia do Espírito Santo, olha a presença do Todo-Poderoso lá. O nome do Senhor vai ser glorificado.